Pai Senhor, meus irmãos, chegamos ao final desse trimestre na Revista dos Jovens. Estaremos estudando a lição 13, que tem o título Para que creais que Jesus é o Filho de Deus. A lição do trimestre foi Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensino de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Lembramos, irmãos, que na descrição do vídeo tem os slides, um link para download dos slides em PDF, PowerPoint. Os irmãos podem fazer o download e usar livremente. Pedimos que os irmãos compartilhem, os irmãos se inscrevam no canal para incentivar o trabalho. O texto principal diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Resumo da lição: não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, como veremos na lição, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há evidências que possam transformar uma pessoa, fazer com que alguém creia e se converta, se arrependa, e seja justificado, regenerado, santificado. Então, carece que o Espírito Santo nos alcance com a sua graça, com a sua misericórdia, para que nós possamos também responder à oferta da sua graça de maneira que alcancemos salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição é mostrar a incredulidade de Tomé, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias, saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter vida eterna. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 20, no versículo 26 ao 31. Vamos ler. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esse é o objetivo do livro de João, como nós estudamos durante o trimestre. João elenca aqueles 7 sinais, elenca as declarações de Jesus, elenca seus discursos, e registra então esse material que ele une no intuito de demonstrar, de provar que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Então, essa simples sentença, muito interessante que o comentarista da lição nos traz aqui no livro de apoio, gostaria de acrescentar aqui na nossa exposição. Primeiro, João vale-se do nome Jesus, que foi dado ao homem, ao filho de Maria, conforme dito pelo anjo Gabriel que a visitou. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. O filho que nasceria a Maria depois do processo de concepção virginal receberia o nome Jesus. Assim, em sua humanidade, era esse o nome que identificava o Filho de Deus à vista de todos. Também cita aqui na página 152, em João estava contemplada a revelação plena, que não foi compreendida pelos judeus. O homem, Jesus, então Jesus refere-se à humanidade. Então esse homem Jesus é o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, sendo ele mesmo Filho de Deus. Ou seja, Jesus, homem, era o Messias divino, e não apenas o Messias que o judaísmo esperava para a restauração presente e terrena de natureza política. Nele, o reino de Deus terá uma consumação futura, que perpassará pela restauração espiritual dos judeus como nação, mas não sem antes abrir-se oportunidade para a redenção de toda a humanidade, de todo aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, sem distinção entre judeu e gentil. Então esse desdobramento nessa simples sentença, Jesus, o nome que ele receberia, a sua humanidade,
outra revelação aqui, que ele é o Cristo. Cristo quer dizer Messias, né? Cristo é em grego, Messias em hebraico quer dizer ungido. Então Cristo seria aquele que cumpriria a promessa do Messias que os judeus aguardavam, mas não seria só um Messias judeu, né? Ele, além de ser Jesus, o Cristo seria o Filho de Deus, ou seja, esse Messias seria o Messias divino, porque se limitasse só, né, em ser o Messias que os judeus aguardavam, seria algo apenas, né, político, ou apenas algo local, ou apenas nacional, só para os judeus. Mas quando João enfatiza aqui também, ele é o Filho de Deus, esse Messias passa a ser agora para todo mundo, é o Messias divino, que vai cumprir todas as promessas que estão reservadas para Israel, isso no porvir, né, como diz lá em Zacarias, quando então Israel estiver lá cercado, Jerusalém cercada pelo anticristo, Jesus, né, virá outra vez, então eles vão olhar para Jesus, vão chorar muitíssimo, como chora por um filho unigênito. Então eles vão reconhecer que aquele que eles transpassaram era o Messias, que eles recusaram. E por ser o Messias divino, ele abriu oportunidade para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Sendo que os seus o rejeitaram, ele deu agora a oportunidade para todos aqueles que o recebessem ou ser chamados filhos de Deus. Então essa simples sentença traz essas verdades profundas. Glórias a Deus. Hoje faremos a conclusão de nosso tema baseado no Evangelho de João e focando sua importância para a desconstrução das heresias e a solidificação da fé no Filho de Deus. Então, riquíssimo, né? Esse Evangelho de João, ele foi escrito por último, e João tinha essa preocupação relacionada às heresias, mas João também enfatizava ali o caráter evangelístico do livro, né? Temos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos ali que o enfoque do livro também é evangelístico, além de ser, né, apologético, né, trazendo ali doutrinas base para combater qualquer heresia, como João continua combatendo nas suas epístolas. Primeiro tópico, a incredulidade de Tomé. Então inicia a nossa lição, né, esse capítulo 20 de João, que vai trazer essas sentenças que nós já fizemos esse desdobramento ali a partir do livro de apoio, mas nesse capítulo 20 inicia com um momento que Jesus comparece ali perante os 11 apóstolos, e Tomé, que não estava no momento, vai, né, duvidar tanto do fato, né, de que Jesus ressuscitou, quanto do próprio testemunho dos seus amigos, dos seus companheiros ali, os outros discípulos que afirmavam que Jesus tinha ressuscitado e passado por ali. Primeiro subtópico, a exigência de evidências. O texto de João, que nos apresenta o propósito do seu evangelho, começa com a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Este queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daqueles que já haviam estado com ele. Então João 20, 25 diz: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então Tomé, ele duvida, né? Ele não crê. Segundo o comentário da lição, ele traz uma possibilidade ali desse sentimento de Tomé em relação à forma como ele tinha se traumatizado ali com Jesus na cruz, né? Então foi tão forte para ele ali que ele se endureceu. Então, mas nós vemos aqui que Jesus ainda é misericordioso, que volta depois de 8 dias e cumpre, né, toda essa evidência que ele ansiava. Jesus vai dizer: toca aqui, né? Então Jesus é bom, né? Misericordioso, e não descartou Tomé, né? Não queria perder Tomé. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa exigência de evidência é perigosa, pois, né, como veremos mais à frente, essa incredulidade abre porta para a heresia. Normalmente a heresia vai tentar trazer uma explicação mais fácil,
mais racional, mais simples, né? Por exemplo, a questão da Trindade, como hoje a gente, né, temos muitas igrejas que creem no unitarismo, ou seja, creem que só Jesus é Deus, né, e ele assume vários papéis. Então a gente tem visto que são explicações simples, já que não consegue compreender, né, o mistério da Trindade, que é um mistério que a gente só compreende, né, pela fé. A gente não consegue porque nossa mente não comporta, não tem capacidade para interpretar. Aí vai por um caminho fácil, e o caminho fácil é a heresia, que traz uma explicação racional, uma explicação simples. Não será por evidências ou argumento filosófico que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é claro que só o Espírito Santo pode convencer, né? As verdades, muitas verdades bíblicas, a gente aceita pela fé, por isso que a gente tem que crer. O Espírito Santo ele tem que convencer, né? Então, a palavra ela é penetrante, entra na divisão da junta e da alma, ela vai discernir pensamento e intenção. Então, o Espírito Santo, através dessa palavra que é viva, nos faz, aleluia, crer, aleluia, e ser convencido do nosso estado de pecado e que nós carecemos do Salvador e que o Salvador Jesus já pagou o preço eficaz para nos salvar. João 20:29 diz: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E em João 16:8 diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A reação de Tomé foi muito incisiva, rejeitando o testemunho dado pelos demais discípulos que, jubilosos, lhe anunciaram terem visto o Senhor. Eu fico imaginando aquela semana de Tomé. Tomé não creu, viu seus colegas, seus amigos ali jubilosos. Imagine aquela semana ele remoendo ali. Como é que pode? Jesus apareceu para eles, não apareceu para mim. Será que ele apareceu mesmo? Imagine uma semana de dúvida que Tomé ali sofreu com essa indecisão. Mas o Senhor é misericordioso e na semana seguinte, 8 dias depois, Jesus aparece novamente. Além de considerar insuficiente o testemunho de seus irmãos, a expressão de Tomé demonstra a verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhe o seu corpo. Havia também a mentira que as lideranças lá lançaram, para poder justificar que o corpo de Jesus não estava ali, como lembra lá em Mateus 28, verso 11 a seguir, diz: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que havia acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo, nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos a vos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então é claro que havia essa mentira dos príncipes ali. E será que Tomé estava crendo nessa mentira? Que ele queria examinar o corpo de Jesus, queria colocar o dedo nas suas mãos, nas suas feridas e do seu lado. Então, infelizmente, Tomé deseja nessa evidência, acaba rejeitando até mesmo os seus irmãos ali, o testemunho que eles davam. Imagine se para crer na ressurreição fosse necessário todo esse processo. A dureza do coração humano somente pode ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Apesar da exigência de Tomé ter sido incomum em relação aos demais discípulos, o fato é que nenhum deles creu na ressurreição antes de ter visto Jesus. Então, quando vinha realmente algum anúncio das mulheres, por exemplo, que viram Jesus ressuscitado, eles ficavam em dúvida. Eles também não creram, só creram quando viram Jesus. Mesmo vendo, alguns duvidaram. Mateus 28:17 diz: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Até lá na Galileia, vendo Jesus, alguns estavam duvidando. Será que é ele mesmo? Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abrindo-lhe as Escrituras, pôde romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos crescem na ressurreição. Então eu não compreendia ainda que nas Escrituras estava dizendo que Jesus ia passar por tudo aquilo. Isso fez ele falando aos que iam por Emaús
e aos 11, quando lhe apareceu. Né? Então, tanto Emaús como os dois discípulos de Emaús, como aos 11, Jesus abre a Escritura e dá entendimento a eles. Né? Como os dois discípulos de Emaús diziam, porventura não ardia o nosso coração quando ele, né, abria as Escrituras. E em Lucas 24, 44 e 45 lemos, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então somente através das Escrituras que eles começaram a associar e compreender o Espírito Santo ali, trabalhando nos corações dele, porque estavam realmente ainda indecisos. Terceiro subtópico, no poder do Espírito. Como vimos, nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração dos que o ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos que andaram todo o tempo com o Mestre. Lucas 24, 11, e as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Né? Então, quando as mulheres vêm avisar os discípulos, eles achavam que elas estavam loucas. O entendimento de todos estava obscurecido e não poderia ser aberto à fé sem a operação de uma revelação sobrenatural. Como subiria para o Pai e a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos. Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém até que do alto recebesse poder para testemunhar. Como os discípulos não criam neles mesmos, né? Então Tomé não creu nos próprios companheiros, ou seja, no testemunho de uns para os outros, quem mais creria se testemunhasse sem o poder do Espírito Santo? Então eles iam pregar com dúvidas. Então precisavam ser revestidos de poder do alto para poder ter ousadia e autoridade ao testemunhar. É por isso que Jesus lhe ordenou que ficassem em Jerusalém para receberem a virtude celestial, que lhes capacitaria a testemunhar não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. Tópico 2, a incredulidade e heresias. Então, vimos, né, no princípio, citamos que a incredulidade, né, essa busca por evidência, não tem que provar, tem que ver para crer. Abre porta para as heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam explicações espúrias, no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence, Ele que vai nos revelar o pecado, né, que está em nós, a justiça e o juízo. Então, é algo que nós vamos aceitar pela fé, vamos crer. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Os apóstolos se puseram a reputar esses falsos ensinos, como lemos principalmente nos ensinos de Paulo e de João. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Isso aconteceu já no começo da igreja, né? No início dos primeiros séculos, e hoje, então, é que tem agravado. Né? Então, muitos não suportam essa doutrina, né? E acabam amontoando mestres, né? que falem aquilo que lhe agrada, e normalmente fogem, né? da verdade da palavra de Deus. E como diz aqui Paulo nos alertando, dão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 João 4,3 diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Né? Então, quando João fala que é anticristo, tudo que é contrário a Cristo, tudo que vem tentar desfazer, né, dessas verdades centrais do Evangelho, que Jesus, né, é Deus, é o Filho de Deus, que Jesus encarnou, veio em carne para poder morrer em nosso lugar. Então, tudo isso João considera como um espírito do anticristo, porque é contrário a tudo que é de Deus. E quando João cita, né, isso em sua epístola, ele está diretamente se referindo ao gnosticismo, como veremos mais à frente, que era uma doutrina que dizia que Jesus não veio em carne, né, que Jesus, conforme veremos, ele sendo uma emanação lá do Deus bom, né, daqui a pouco a gente vai destrinchar melhor essa heresia do gnosticismo. Então, se ele era a emanação do Deus bom, ele tinha que ser espírito. E convergindo ali também para o que os docetistas criam, né, outra seita, outra heresia, que achava que o corpo de Jesus era
ilusório, né? Então Jesus não estava realmente na carne, ali era apenas uma ilusão. Então ele fingia sentir dor, fingia chorar, fingia comer, fingia ter sono e fingiu morrer, né? Então essas heresias, elas perturbavam ali a igreja nos dias de João, e aí foi durante muitos séculos. No dia do apostolado de João, em Éfeso, entre 3 e 4 décadas após os sinóticos, surgiu a necessidade de combater um movimento herético altamente pernicioso, que começava a florescer e que iria causar muitos males à fé cristã, especialmente até o quarto século, o gnosticismo. Segundo o subtópico, o que é gnosticismo? Os gnósticos interpretavam a escritura sob forte influência da filosofia, além de distorcer a palavra de Deus, mais tarde produzirem diversos apócrifos preparados para fundamentar suas crenças. Tinham escritos, tinham livros apócrifos, além disso ainda tinham apóstolos falsos que levavam essa doutrina, essa heresia. Assim, o gnosticismo caracterizava-se como um movimento filosófico religioso de índole sincretista, ou seja, misturava vários componentes de outras religiões, de filosofia, e fazia aquela mistura para formar uma religião sincrética. Inclusive o cristianismo, que não tinha nada a ver com eles abraçaram para poder acabar distorcendo o cristianismo. Pregava a existência de um dualismo, situando o bem e o mal, com duas forças divinas em constante oposição. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto a matéria terminantemente má, criada por um Deus imperfeito. A salvação seria a libertação das amarras da matéria do corpo através da gnose, um conhecimento especial elevado. Então, eles criam que havia esse Deus mau, que havia criado a matéria. E eles consideravam que esse Deus mau era um Deus do Antigo Testamento. E que Jesus, esse Deus mau era uma emanação de Deus, e Jesus era outro, era um Deus bom. Queriam convencer que Jesus era apenas espírito aqui, fingindo ser matéria. E para eles a salvação não era pela graça, não era pelo sacrifício de Jesus, era quando a pessoa alcançava um nível de conhecimento, uma gnose, uma revelação especial, ficava iluminado, esse seria salvo, esse seria liberto das amarras da matéria. Por isso o gnosticismo era uma espécie de culto de mistérios. Para os gnósticos, esse Deus mau que criou a matéria seria o Deus do Antigo Testamento, que não seria o Deus supremo, mas apenas uma emanação imperfeita dele. Então, o dualismo, o bem e o mal. Quanto a Jesus, seria outra emanação divina, o iluminador, enviado ao mundo não em carne, mas em espírito, para trazer o conhecimento especial que seria necessário para a pretendida libertação do mundo material e suas imperfeições. Então Jesus ia levar as pessoas a essa tal gnose, esse conhecimento que seria para poucos, só os iluminados que iam alcançar esse esclarecimento para se salvar, completamente divergente do que é o Evangelho. Então, realmente, João tinha grande preocupação que muitos cediam essas heresias. Como a gente vê aqui, lemos aqui João falando, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Trago também aqui no livro de apoio mais uma informação sobre o gnosticismo, que diz o seguinte: os gnósticos tentaram usurpar a fé cristã para seu próprio sistema dualístico, que concebia a exigência de um constante confronto entre forças do bem e do mal, ambas de origem divina. Com seus próprios apóstolos, os gnósticos se diziam cristãos e tinham Cristo como uma emanação do Deus perfeito, que teria sido enviado ao mundo para trazer ao homem um conhecimento elevado. Daí a expressão grega gnose, conhecimento, capaz de salvá-lo das amarras da matéria, o mundo mau, que teria sido criado por um Deus mau, a quem identificava como sendo o Deus do Antigo Testamento, uma emanação imperfeita do Deus perfeito. Então, o gnosticismo surgiu em parte do neoplatonismo, que se desenvolveu mais de 2 séculos antes de Cristo. Então, essa mistura, esse sincretismo já existia, e agora vê no cristianismo uma forma de tentar abraçar mais pessoas, e acaba querendo misturar no cristianismo e distorcer as verdades que Jesus, aleluia, nos revelou, e os evangelistas, os apóstolos,
eles combatiam essas heresias através de suas cartas ou através do Evangelho, como João fazia. Terceiro tópico da nossa lição, fé no Filho de Deus. Jesus é o Cristo, subtópico 1. O Jesus que haviam visto e tocado era o Verbo que estava com Deus, no princípio relatado por Moisés em Gênesis 1. Mais que isso, naquele princípio ele já era Deus, pré-existente, eterno e criado, criador de todas as coisas. Né? Por isso que João já enfatiza isso. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, ele já existia, né, na eternidade, glórias a Deus. E ele criou, juntamente com Deus, todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores a crer que Jesus, o Mestre da Galiléia, é o Cristo, Filho de Deus, ou seja, o Messias ou o Cristo divino. Glória a Deus. Aquele que pode salvar o mundo todo. Que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo. Então não era mais um Messias local, regional, mas era o Messias que poderia resgatar todo o homem do pecado. Segundo o subtópico, crer para ter vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que Ele é o Filho de Deus, que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Romanos 3, 23 a 25 diz: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Não podemos nos contentar com qualquer revelação de Jesus que seja inferior a esta verdade plena. Então a gente tem que conhecer Jesus completo. Tem que saber realmente quem é Jesus e não buscar, evidências ou explicações simplistas. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. No panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. O panteão quer dizer o conjunto de deuses, desse século, que tem tantos caminhos que eles acreditam que levam a Deus, mas a Bíblia nos revela que só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Crendo no Jesus da Escritura, temos vida em seu nome e vida para sempre. Terceiro subtópico, extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus sinais do Deus eterno e assim registrou para nós. Em João, Jesus nasceu de mulher, o Verbo eterno, que o Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a graça salvadora. Gálatas 4, 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Concluindo, irmãos, ao encerrarmos esse trimestre, tributemos nossa gratidão ao Deus eterno, que pelo Espírito Santo dirigiu todo o processo de registro das verdades por Ele reveladas, necessárias para a nossa eterna salvação. Tributemos graças também por ter Ele dirigido os pais da Igreja para refutar os escritos apócrifos e reunir no cânon sagrado os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João ou o Evangelho do Filho de Deus. Então, graças a Deus que Deus inspirou, Deus cuidou para que fosse tudo reunido, o cânon se completar ali conforme a vontade de Deus, conforme a inspiração ali do Espírito Santo, e preservou para que as Escrituras chegassem em nossas mãos. Próxima lição, terminamos esse trimestre maravilhoso. O pastor Sila Queiroz foi bem feliz nos seus comentários. Louvamos a Deus, oramos pela vida dele, que Deus continue abençoando. E estaremos então iniciando um novo tema, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então, estaremos estudando na primeira lição o mesmo título do tema do trimestre, é o perigo das tentações. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, que Deus nos ajude. Aleluias, que os irmãos tenham um encerramento abençoado, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, e que estejamos no próximo trimestre juntos, em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse trimestre tão abençoado, Pai. Obrigado por cada jovem, Pai, que foi enriquecido com ensinos, Pai, preparado para edificação, Pai, para exortação, para que eles creiam também que Jesus é o Filho de Deus e possam ter vida e vida eterna.
Deus poderoso e santo, continua abençoando, livrando de todo mal, Pai. Aleluia, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a escola dominical, os professores, os pastores, Pai, secretário, tesoureiro, todos que compõem, todos que servem a Ti, Pai, nesse tão importante ofício. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.